Sobre a prova, orientação institucional. A prova, ela será objetiva, prova fechada. Isso aí que é difícil exigir conhecimento de filosofia do direito, né? Mais voltado para uma história da filosofia do direito. Em prova objetiva. Mas nós já fizemos algumas questões e eu tenho feito com vocês essas questões do AVA. Não sei se vocês perceberam, mas essas últimas questões são questões do AVA. Vou seguir o modelo dessas questões e como a pontuação é alta, eu vou fazer mais questões. Porque aí, se vocês, caso errem uma questão, não perdem tantos pontos. Tem mais chances, eu acredito que assim terão mais chances de ir bem. O modelo da prova vai ser aquela prova no AVA. Vocês já fizeram essa prova? Acho que o Marcelo aplicou a prova no AVA. Ele elabora um questionário, vocês têm uma oportunidade de responder. E tem um prazo, o Rafael também fez isso. Vocês têm um prazo de 1h30, salvo engano, para resolver as questões da prova. E o problema é o seguinte, tem gente que está tendo problema, tem gente que não respeita o horário da prova e acha que vai ter 1h30 a partir do momento que se inicia. Não é. É a partir do momento que o primeiro aluno começa a fazer a prova. Ela é liberada 9 horas, você tem 1h30 a partir de 9 horas. Se você entrar 9h30, você só tem 1 hora para fazer a prova. Entenderam? Alguma dúvida sobre a prova? Não? Sobre a disciplina. Eu vou gravar mais uma aula, então será cobrado esse conhecimento acumulado até essa próxima aula que eu gravarei. Porque vocês têm a disciplina interativa, as provas de disciplinas interativas. Se eu pudesse dar uma dica de estudo, Kant, Hegel, como a gente não teve... O São Tomás de Aquino não foi cobrado na prova anterior, então São Tomás de Aquino, mas vão ter que ler bastante de toda forma. Vou evitar colocar muitas questões sobre os temas dessa próxima aula que eu vou gravar. Talvez uma ou duas. Porque são temas que a gente tratou ao longo das outras aulas. Então, direito e moral, direito e ética, direito e justiça, a gente tratou justiça para São Tomás de Aquino, justiça para Aristóteles, justiça como virtude. Nós vimos isso. Nós vimos isso de maneira esparsa, não concentrada como será na próxima aula. Mas serão os pensadores mais recentes, né? Então, Hannah Arendt, que a gente vai ver hoje, Kant, Hegel, John Rawls, tudo isso eu devo utilizar na prova com mais frequência, né? com maior recorrência. Tá bom? Então vamos começar a nossa projeção. Estão vendo o slide? E aí, estão vendo o slide? Pessoal, bom dia. Ainda não está aparecendo, não. Deixa eu dar aqui. Compartilhar também aí no telefone, né? Pronto. Estão vendo? Sim. Ótimo. Então tá bom. Não. Na última aula, nós tratamos sobre o Kelsen. E o que eu pedi para vocês, muito cuidado com as críticas
que são tecidas em relação ao Kelsen. No material e em outros materiais, não só no nosso material, eu vejo muitas críticas alegando que o Kelsen teria, inclusive, no material especificamente, existe afirmativa, segundo a qual, há uma afirmação segundo a qual as teorias do Kelsen teriam confirmado, teriam legitimado a legislação do Estado nazista. Nós vimos que o Kelsen ele é contrário ao nazismo desde o início da ascensão do Hitler. Nós vimos que o Kelsen foi perseguido pelo Estado nazista, pelo Partido Nazista, desde o momento em que o Partido Nazista tenta tomar o poder. O que o Kelsen propõe é, quando formos discutir validade das normas, vamos tentar discutir a validade das normas, fechando a nossa análise dentro do ordenamento jurídico, sem ter que buscar isso em moral, sem ter que buscar valores éticos, axiologia, principiologia, para legitimar o direito. O ideal seria que tivéssemos um direito que consegue se justificar em si mesmo. É o Kelsen pensando a análise, o questionamento de um ordenamento jurídico. Não é ele justificando a produção de normas afastadas da moral e da ética. Como eu bem trouxe para vocês no trabalho dos professores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, o Kelsen reconhece a importância de outras disciplinas na discussão prévia, na elaboração da norma, ou então na prática do direito, nas pressões políticas. Ele reconhece. O que ele quer é o seguinte: se vamos discutir a validade de uma norma, vamos nos atentar o máximo possível para a técnica e para o próprio ordenamento jurídico. Por que aquela norma foi elaborada? Porque senão também fica muito anárquico. Ele quis cientificar a análise, mas ele não afasta completamente esses outros valores, principalmente dos momentos de elaboração da norma, de aplicação da norma, e de forma alguma, o Kelsen apoiou o regime nazista. Ele foi perseguido, inclusive. E há essa afirmação em diversos trabalhos. E eu não concordo veementemente, discordo veementemente. Registrado isso aqui, porque vocês vão encontrar isso em vários materiais, inclusive no nosso, tá bom? Cuidado, isso precisa ser modificado. Eu já, inclusive, conversei com o professor Leônidas. Então, continuando. Hoje, nós veremos mais uma pessoa que tem ligação com a história do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. Mais uma pensadora, que é a Hannah Arendt, ou Hannah Arendt, alguns. Ela nasceu em 1906, faleceu em 1975. Poderia ter vivido mais, contribuído mais, né? Viveu 69 anos, quase 70 anos. E a Hannah Arendt, ela é, assim como Kelsen, muito marcada pelas atrocidades. Qualquer pensador do século XX e todo o nosso sistema atual, ele é muito marcado, ele é muito presente ainda o que aconteceu na Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque aquilo ali foi... A gente poderia discutir pensando em utilitarismo, mas não teremos tempo para entrar no utilitarismo. Mas porque a Segunda Guerra Mundial ela é um absurdo do ponto de vista de ser a racionalização, a banalização da monstruosidade. É a industrialização da morte, tanto na Primeira quanto na Segunda. Já na Primeira Guerra, a Alemanha e seus aliados, na Primeira Guerra, não na Segunda, utiliza gases para matar, para anular os adversários, uma maneira cruel de levar à morte dos adversários através de asfixia. Então, o homem ele começa a se perder, né? O ser humano ele começa
a perder alguns valores éticos de conduta. E por mais que a gente critique a Idade Média, mas na Idade Média existia aquela que foi brutal, foi violenta, a gente sabe, mas existia pelo menos uma ideia de princípios de cavaleirismo entre os princípios de cavalaria, princípios morais, que orientariam como é feita a guerra. Aqui na primeira e na segunda é guerra total, é utilizada a tortura, são utilizados armamentos cruéis, e mais cruel de tudo é o que acontece tanto na Alemanha, na Polônia, na Alemanha em relação aos judeus, quanto o que acontece na Manchúria, lá na China, com os japoneses praticando atrocidades tão grandes, tão nefastas quanto a que os alemães praticaram em relação aos judeus. Existem trabalhos muito interessantes, vocês que gostam de direito internacional, de relações internacionais. Tinha a Revista Brasileira de Política Externa, acho que ela parou de ser publicada, mas pesquisem, acho que vocês vão conseguir isso online. Um trabalho explicando a relação entre a China, o Japão e a Coreia do Sul. Por que a China e a Coreia do Sul se preocupam tanto quando o Japão ele tenta praticar atos um pouco mais nacionalistas ou de retorno a uma militarização. Depois vocês procurem saber, vocês vão gostar, eu acho. É um trabalho muito bom. Bom, quem foi Hannah Arendt? Ela era uma filósofa política alemã e tinha origem judaica. E se tinha origem judaica, nessa época, vocês já imaginam que ela poderia ter sofrido perseguições. Lá, em 1939, quando se inicia a Segunda Guerra, a Hannah Arendt tinha 33 anos, então ela correria grande risco de vida se permanecesse em território alemão. Então, havendo privação de direitos e perseguições de pessoas de origem judaica com a ascensão ao poder do regime nazista, ela decide emigrar para os Estados Unidos, sendo que, inclusive, ela chegou a ficar encarcerada lá em 1933. Eu acho até interessante a gente ter esse debate sobre a influência da Segunda Guerra Mundial no pensamento, da filosofia do direito, no momento que há protestos pelo que aconteceu com George Floyd, não só pelo que aconteceu com ele, mas em razão do racismo, que é uma chaga que continua na nossa sociedade, no nosso tempo. Espero que um dia a gente consiga superar. Mas, enfim, esse regime nazista retirou a nacionalidade da Hannah Arendt em 1937 e ela acaba se tornando apátrida. Vive 14 anos como apátrida. E vocês viram no direito internacional que as implicações para a apatridia, para o apátrida, são diversas. Mas em 1951, já ao final da Segunda Guerra, tendo decorrido 6 anos do final da Segunda Guerra, ela consegue a nacionalidade norte-americana. Ela foi jornalista, professora, e esse trabalho de jornalista influencia muito a sua obra. Ela não gostava muito de ser classificada como filósofa, muito menos. Muito menos como filósofa, mas também não gostava de ser categorizada como uma pensadora de filosofia política, e imaginava que seria apenas mera teoria política. Por entender que filosofia seria algo um pouco mais complexo. Ela, como alguém que passou por um período de perseguição, defendia o máximo de pluralismo no âmbito político, entendendo que este pluralismo, o que a gente até relativamente respeita aqui no nosso país, né? Nós temos vários partidos no país, diferentemente dos Estados Unidos. Há mais de 2 partidos, mas principalmente há 2 partidos, o democrata e o republicano, e acaba que você tem que aderir. Se você quer ser político, você tem que aderir a um dos 2 para ter sucesso, e você fica um pouco limitado. Tem democrata radical, democrata centrista, republicano radical, republicanos mais identificados com a direita e democratas com a esquerda. Para ela seria interessante esse pluralismo político, esse pluralismo de visões, porque aí teríamos uma melhor perspectiva da figura do outro, porque teríamos mais pessoas debatendo, teríamos mais pontos de vista, ou teríamos pontos de vista diversos
sobre o mesmo tema. Isso nos forçaria a desenvolver a empatia. Ela, especificamente, né, pensando aqui, existe aqui um trabalho sobre ela, mas ela pensava-se como uma crítica à democracia representativa. Que democracia representativa? Democracia representativa é que nós temos. Nós escolhemos representantes que vão ao parlamento, que é o local de fala, né, de fala, e falam em nosso nome, nos representam. Então, quem você elege está falando em seu nome, está falando em nome dos eleitores dele. A gente sabe que existe uma falha muito grande, né, entre o que o eleitor deseja e depois o que é praticado, o que é falado, o que é escolhido pelos seus representantes. Mas é o nosso trabalho fiscalizar aquele que nós elegemos. Mas para ela o ideal seria um sistema de conselhos ou forma de democracia direta. Existe forma de democracia direta no país, pessoal? Fazendo uma pergunta aqui de constitucional para vocês, por curiosidade. Deixa eu ver se vocês vão se lembrar. Existe alguma forma no Brasil de nós nos fazermos representar diretamente, sem depender de um político? É pergunta, hein? Tem alguém que queira responder? Não? Referendo Uhum. e esqueci o nome agora. Edilson, referendo e plebiscito. Referendo e plebiscito. Estão previstos na Constituição Federal de 1988 e são possibilidades de atuação direta do particular. São possibilidades de exercício dessa democracia direta ao invés de depender da democracia representativa. Então, seriam instrumentos que foram pensados pela Hannah Arendt como mais adequados para o exercício da vontade, do poder, para o exercício do poder que pertenceria ao povo. Você quer falar alguma coisa, Edilson? Não, é isso mesmo. Era outro meio aqui, mas isso é para modificação de lei. Sim. Para aprovação, né, é a opinião pública sobre certos temas, sobre desarmamento e sobre outros, né, sobre algum tema que seja que o governo, a administração pública entenda que demanda essa consulta ao povo, eles abrem para consulta. Exemplo, tem alguns momentos em que é obrigatório. Recentemente nós tivemos não foi o referendo, foi uma consulta pública, foi o escapa a palavra toda hora, não é referendo, é o Plebiscito. Plebiscito, exatamente, que eu vou falar plebiscito, eu penso em parlamento, aí eu fico todo confuso. Perdão, houve um plebiscito foi no Pará sobre a possibilidade de desmembramento do Estado, né? E não foi aprovado esse plebiscito. Tivemos plebiscito recentemente também na Escócia, para saber se os escoceses concordavam ou discordavam da separação em relação ao Reino Unido. Tivemos plebiscito no Reino Unido sobre o Brexit, para saber se deveriam ou não deveriam se separar da União Europeia, mas essas são formas de democracia direta. Existiriam outras possibilidades também. Pensando em conselhos ou em participação da população, pensem naquelas audiências públicas. Nas audiências públicas sobre certos temas, as pessoas é aberto ao público, como o próprio nome diz, as pessoas poderiam se manifestar. Normalmente está presente os representantes do Poder Judiciário, alguns representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo local. Nós tivemos também, né? Nós tivemos uma audiência pública recentemente, acho que teve uma audiência pública sobre a possibilidade de criação do TRF6, um Tribunal Regional Federal que abrangesse Minas Gerais separadamente daqueles outros estados que compõem o TRF1, que é gigantesco, vai de Minas até o Amazonas. Tivemos recente, há vários outros exemplos de audiência pública, e é interessante a participação para saber a ciência da opinião popular. E o problema é que, mesmo nessas audiências públicas, quase sempre alguém quer se destacar como representante de uma classe. Então, classe sindical,
representantes de associações, muitas vezes com pretensões políticas, as pessoas acabam tolhendo a liberdade daqueles indivíduos que não têm as pretensões políticas. Mas acontece, elas costumam funcionar. Quais são as obras de maior destaque da Hannah Arendt? Pelo menos para a gente, nesse momento. Seriam duas. Eichmann, em Jerusalém, e As Origens do Totalitarismo. E nesse Eichmann, em Jerusalém, ela desenvolve um conceito que vai marcar a Hannah Arendt, que é a banalidade do mal. A Eichmann, em Jerusalém. Vocês que estudaram direito internacional, vocês sabem quem foi Adolf Eichmann? Não? Não. Adolf Eichmann, vou trazer aqui para vocês. Esse é o Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi um oficial nazista e o Adolf Eichmann, como muitos outros oficiais nazistas de média patente, baixa patente, ele se evadiu da Alemanha nazista quando percebeu que eles iriam perder a guerra. O Adolf Eichmann, ele se refugiou na Argentina, mas não é um refúgio oficial, não. Ele assumiu uma nova identidade e vivia na Argentina. E o Eichmann vivia na Argentina de maneira clandestina, digamos assim, sem assumir sua verdadeira identidade, tentando ocultar o seu passado. Hoje há investigações, já houve muita pesquisa, que mostram que o governo argentino tinha ciência de que o Eichmann estava ali. Há comunidades de descendentes de nazistas na Argentina, eles vivem isolados em fazenda, no Rio Grande do Sul, não vou dizer no Rio Grande do Sul, mas há também indícios de que alguns soldados, alguns membros do Partido Nazista tenham vindo para o Brasil também. Não só indícios, como há provas. E um deles é um dos nazistas mais cruéis e mais famosos, que é o Josef Mengele. Mengele era conhecido como o Anjo da Morte, foi um médico, um pesquisador nazista, fez pesquisas, acho que eu não vou ficar comentando aqui, depois vocês pesquisem sobre que tipo de coisa, que tipo de experimento que o Mengele fazia com pessoas vivas, sem anestesia, com gêmeos, com irmãos, para testar a resistência do corpo, enfim, essas pesquisas. E o Mengele morreu no Brasil, em São Paulo. O Eichmann, por sua vez, vivia na Argentina. Muitos nazistas, pessoal, saíram da Alemanha livremente. Muitos cientistas foram para os Estados Unidos. Houve uma verdadeira corrida uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para saber quem ficaria com os melhores cientistas nazistas. Então, mesmo tendo feito parte do regime nazista, tendo contribuído com todo aquele sofrimento, esses cientistas foram absorvidos pelos países vencedores, porque as pesquisas eram muito avançadas, principalmente pesquisas militares. Exemplo, a NASA era, logo no seu início, lotada de nazistas. Quem desenvolve esse projeto dos foguetes espaciais para a NASA é o Von Braun, um pesquisador nazista muito famoso. Mas tá. O Eichmann, ele vivia então na Argentina. De acordo com o governo argentino, ele vivia lá clandestinamente, mas parece que o governo da Argentina sabia que ele estava lá e não se incomodava com isso. E o Eichmann, aconteceu com ele algo que é muito debatido no cenário internacional e que é cobrado às vezes em provas de direito internacional, que é a abdução de estrangeiro. Quando acontece a abdução de estrangeiro? Acontece a abdução de estrangeiro quando um país, ao invés de pedir a deportação daquela pessoa, ele representado muitas vezes pelas forças de inteligência, com um aparato militar, ele se instala naquele país em que esse alvo vive, e eles extraem o alvo de maneira ilegal. Então, o Eichmann, ele foi retirado da Argentina e foi enviado para Israel para ser julgado de maneira ilegal, porque é uma abdução de estrangeiros. A Argentina, inclusive, fez uma reclamação perante a ONU, mas não deu em nada, não. Fizeram um acordo, Argentina e Israel, mas
que o Eichmann foi julgado em Israel. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês conseguirão registros históricos, filmagem do julgamento do Eichmann. E a Hannah Arendt, como jornalista de origem judia, ela participa, ela faz a cobertura do julgamento do Adolf Eichmann nos anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60. O Eichmann foi julgado lá em Jerusalém. E essa experiência marcou demais a Hannah Arendt, porque a figura do Eichmann para ela não correspondia ao que se imaginava. Acaba que, quando ela tenta analisar o Adolf Eichmann, ela percebe que houve uma banalização do mal. Como assim? Vamos ver a seguir. Você consegue ler para a gente, Edilson? Em 1960, sequestrado num subúrbio em Buenos Aires por um comando israelense, Adolf Eichmann foi levado até Jerusalém para o que deveria ser o mais midiático julgamento de um nazista desde o tribunal de Nuremberg. Mas, segundo Arendt, durante o processo, em vez de monstro sanguinário que todos esperavam ver, surge um funcionário, um burocrata. É justamente aí que... Sei ler, não. Hannah Arendt descobre a banalidade do mal numa mescla brilhante de jornalismo político e reflexão filosófica. Arendt investiga a capacidade do Estado de igualar o exercício de violência homicida ao mesmo cumprimento de não sei o que o negócio na frente. Tá. Então, a Hannah Arendt investiga a capacidade do Estado de igualar o exercício da violência homicida ao mero cumprimento da atividade burocrática. A Hannah Arendt acaba se espantando com a humanização que ela percebe, a humanidade que ela percebe no Adolf Eichmann. Não há ali um psicopata, um sociopata, alguém que morria de ódio pelos judeus. Há um mero cumpridor de tarefas. Qual que era a patente desse moço? A patente dele eu não sei, mas acho que era média para baixo. Por quê? Então ele estava cumprindo, né? Estrito cumprimento do dever legal, né? Não sei se ele poderia levar isso diante dessa situação por se tratar da morte de muitas pessoas, e ele operacionalizou essa morte. Ele teve uma participação relevante. Então, não há dúvidas de que ele teria responsabilidade. É essa conclusão que se chega. O problema é por que ele fez isso? Por que ele matou? Quais são os justificativos? Ele odiava o povo judeu? Não. E é isso que espanta a Hannah Arendt. Como que alguém que não é mal, propriamente dito, como o Eichmann, não enxerga o mal que está fazendo ao participar do massacre ao povo judeu durante o regime nazista. Então ela tenta entender se existe alguma forma de proceder que seja mais adequada para você resistir a esse poder violento, mesmo que seja o poder de seu próprio Estado. E para ela, o Eichmann é um mero funcionário público que sequer reflete sobre seus atos. Sequer reflete sobre seus atos. E é o que muitos psicólogos, pesquisadores do comportamento têm criticado na nossa sociedade. A nossa sociedade, mais especificamente, quem já está satisfeito com os rumos da sociedade, quem já alcançou sucesso, digamos assim, financeiro, social, está nas camadas mais altas, não quer que o povo reflita. Não quer que o povo se indigne. E por isso que surgem alguns... E há vários instrumentos para fazer com que você não reflita. Não é apenas impedir que você se manifeste. É dizer que você tem que acordar às 5 horas da manhã, e se você trabalhar das 6 até às 6, você vai ter sucesso.
que se você não está tendo sucesso, a culpa é sua, porque você não está fazendo o suficiente, porque quem quer alcança. Tudo isso é uma forma de atribuir a culpa por uma sociedade desigual a você. E você não reflete, porque você fica ouvindo isso e fala, não, então eu tenho que acordar 5 horas, agora eu vou acordar 5 horas. Você acorda 5 horas e às 7 horas da noite você está morto de cansaço. E você não reflete. A sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que te distrai o tempo todo, é uma sociedade que nos faz incapazes de refletir. Porque qualquer tempo que você tem, você não vai ler um livro. Você vai ver um vídeo no YouTube, um vídeo sobre esporte, sobre o seu time. Você vai ver Netflix, e a Netflix lança um conteúdo completo, e aí você fica maratonando e não reflete sobre o que acontece no seu dia, seu final de semana é improdutivo. Tudo isso é uma maneira da sociedade impedir sua reflexão, impedir sua crítica. Classificar atos contra o racismo como terroristas. O Donald Trump agora quer incluir esse movimento antifascista, o Antifa, que tem apoiado também os atos antirracistas nos Estados Unidos, como uma organização terrorista. Como que você classifica como terrorista alguém que luta contra o fascismo? Ele vai conseguir fazer isso, provavelmente. Esse é o tempo em que nós vivemos, pessoal. É um tempo muito perigoso. Sem brincadeira, é um tempo muito perigoso. Eu imaginava que fascismo, essa discussão sobre fascismo, essa banalização sobre fascismo era coisa de história. A gente não ia passar por isso novamente, mas estamos passando. Infelizmente, estamos passando mesmo, não é brincadeira. Eu tenho colegas que defendem, se for para desenvolver economicamente, o que tem que ter um regime fascista? Quando eu li isso, eu fiquei muito assustado. Muito assustado. Não colegas de profissão, mas colegas de convivência. Eu jamais imaginava que eu iria ouvir isso, a não ser em filmes sobre o nazismo. E para Hannah Arendt, o que é espantoso é essa burocratização da vida, transformação de pessoas em meros tecnocratas, sem reflexão, sem pensamento, sem refletir se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim, mas pessoas que apenas se preocupam em cumprir ordens. Respeitar o dever simplesmente porque é um dever, sem criticá-lo, sem valorizá-lo. E alguns tentam fazer essa ligação entre essa maneira de agir do Eichmann e de outros burocratas do regime nazista com o trabalho do Kelsen, que é completamente diferente. O trabalho do Kelsen é um trabalho de análise técnica das previsões legais, uma vez que elas já existem. Por que elas existem? O que faz com que elas existam? E qual que é o fundamento científico da existência daquela norma? Ok, fundamento científico, técnico. Mas aquela norma, ela deve estar o máximo possível, de acordo com Kelsen, de acordo com a moral. Mas isso é um outro tema. Não é o tema de análise do Kelsen, é o tema de análise de quem vai pensar a elaboração da lei. O Kelsen, ele, de forma alguma, ele pode ser utilizado como fundamento para o nazismo. Pelo contrário, ele era contra o nazismo, porque o Kelsen era um liberal. Falava que a norma fundamental era o pacta sunt servanda. E quando autoritários sobem ao poder, eles ofendem o pacta sunt servanda, porque eles ofendem a Constituição que estava posta, a Constituição que eles juraram respeitar quando chegam ao poder. E quando você chega ao poder, se você jura sobre uma Constituição, pacta sunt servanda, você tem que observar aquela Constituição. Essa é a ideia principal do Kelsen. Então não tem como ele apoiar um regime autoritário. Essa é a ideia. Tá? Por isso que ele não pode ser utilizado como exemplo, mas E ao tentar traçar o perfil do Eichmann durante o julgamento, ela percebe que ele, de forma alguma, tinha caráter doentio, distorcido, ou sequer pretendia o mal. Ele fazia o que ele achava, ele cumpria o que ele achava que era o seu dever. Ele cumpria ordens e o máximo que ele pensava era em ascender na sua carreira. Uma lógica que ela, não só ela, mas quem analisa a obra da Hannah Arendt, indica como uma lógica do burocrata, do tecnocrata, aquele que cumpre suas funções sem questioná-las. Então ela
se espanta com o fato de que o Estado nazista transforma uma sociedade muito desenvolvida, que é a sociedade alemã. Nós vimos vários pensadores germânicos, de origem germânica aqui. A Hannah Arendt é de origem germânica, o Kelsen é de origem germânica, o Kant é de origem germânica, o Hegel é de origem germânica. Então, o que faz com que essas pessoas, numa sociedade com um pensamento tão avançado, com um sistema de educação tão avançado, que permitiu que a Alemanha nazista ascendesse? Claro que existem todos aqueles traumas da derrota na Primeira Guerra Mundial, existe um histórico belicoso no povo alemão, na cultura alemã, a militarização da Alemanha, o revanchismo, a maneira como a França trata a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial também foi muito importante. Tudo isso, né? Existe uma tentativa de depreciar os alemães, de responsabilizar os alemães pela Primeira Guerra Mundial, e a autoestima do povo alemão é muito afetada. Houve um exagero das potências que venceram a Primeira Guerra. Elas impuseram muitas restrições à Alemanha, impuseram multas, penalidades, impossibilidade de desenvolvimento do exército. Isso tudo revoltou o povo alemão, porque eles entendiam que não eram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. E todos os países envolvidos eram responsáveis. E isso leva à raiva, leva a um sentimento de nacionalismo exagerado, e o Estado nazista aproveita todo esse sentimento e transforma o próprio Estado numa máquina muito bem organizada de extermínio. E a Hannah Arendt faz o trabalho de tentar refletir sobre a vida dessas pessoas, sobre o outro. Então, por isso, veja bem, a Hannah Arendt ela era de família judaica, judia. Eu não gosto dessa palavra judia, mas ela tinha origem. A origem dela era o povo judeu, que foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial, e ela se preocupa em entender o outro. Ela preocupa, veja bem, ela preocupa-se em compreender um oficial nazista que estava sendo julgado. É o ápice da representação da própria ideia dela de que nós temos que ter empatia. Empatia no sentido de tentar entender, tentar se colocar no lugar do outro. Ela tenta se colocar no lugar do Eichmann para entender como que alguém que não necessariamente é mau realizou aqueles atos. E ela acha que a culpa é do próprio Estado. De acordo com Hannah Arendt, falando sobre banalidade do mal, aqui é o trabalho de uma pesquisadora da UFMG. A obra dela também está acessível na internet, a Nadia Soki. Segundo o filósofo, o mal não é uma categoria ontológica, não é natureza, nem metafísica. É político e histórico. É produzido por homens e se manifesta apenas onde encontra espaço institucional. Para isso, em razão de uma escolha política, a trivialização da violência corresponde, para Arendt, ao vazio de pensamento, onde a banalidade do mal se instala. Então, para que as pessoas, principalmente aquelas ligadas ao Estado, os funcionários públicos, pratiquem o mal e que, se fizessem uma análise nem tão aprofundada assim, perceberiam que seus atos são errados moralmente, eticamente falando, o que quem está no poder tenta? Tenta esvaziar o pensamento, esvaziar as possibilidades de reflexão. Uma das formas de alcançar essa banalidade ou trivialização do mal é criar, sem dúvida, inimigos. É o comunista, é a esquerda, ou é o de direita, é o coxinha, é o de esquerda. Criar figuras que devem ser combatidas de maneira, digamos, acrítica, sem reflexão. Por que você está combatendo o outro? Porque o outro é comunista. E daí? O que tem de ser comunista? Não, comunista faz mal para o país. Como assim? Não há essas perguntas. Então, simplifica-se exageradamente o raciocínio, simplifica-se exageradamente
a retórica, o debate político, até que não haja nada, quase nada, entre os dois polos. E por isso que os dois polos, inclusive, criticam quem está no meio, quem é o famoso isentão, é criticado pelos dois, porque o isentão ele quer pensar. O isentão quer criticar os dois lados, e os dois lados gostam disso. Eles querem o combate, querem o embate. E você começa a ter que vencer os debates. Você não pode debater simplesmente e tentar se colocar no lugar do outro. Não, o outro é inimigo. Então você tem que vencer debates, nem que seja no grito. Assim começa, e assim tem uma obra muito boa também, e fica aqui a dica, Como Morrem as Democracias. Assim começam a morrer as democracias. Nós estamos vivendo nesse momento não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. Claro que a obra da Hannah Arendt ela é polêmica e causa polêmica na comunidade internacional, na comunidade intelectual, porque ela aprofunda a sua análise para entender o Holocausto. E ela trata de assuntos extremamente delicados, como a participação e colaboração de judeus. Participação e colaboração de judeus com o regime nazista. Ela critica, ela analisa o que são chamados de conselhos judaicos. Então, a própria vítima, querendo, às vezes, numa atitude egoísta, querendo se livrar do mal que assola os seus iguais, ela se alia ao perpetrador das crueldades para ganhar alguns benefícios. E esses conselhos judaicos eram uma espécie de polícia composta por judeus que faria patrulha e fiscalização dos guetos lá na Polônia em nome do regime nazista e punia os seus iguais, os judeus, mesmo sofrendo posteriormente a mesma punição. Eles queriam tentar evitar essa punição, queriam tentar evitar ser enviados para campos de concentração e formavam uma espécie de milícia que obedecia aos nazistas e reprimia os judeus e perseguia os próprios judeus. Eram judeus perseguindo judeus. Isso se encontra em muitos trabalhos sobre os conselhos judaicos. E os membros dos conselhos judaicos, alguns foram, obviamente, enviados para campos de concentração ao final, ou quando conseguiram sobreviver à Segunda Guerra, não receberam perdão do seu próprio povo, foram julgados pelo Estado de Israel e foram condenados pelos atos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. E impressiona muito a Hannah Arendt a existência desses conselhos judaicos, porque existiria um colapso moral naquela situação de guerra, tanto nos que perseguiam quanto nas vítimas. Às vezes, na busca da sobrevivência, ou não só na busca da sobrevivência, mas na busca de algum poder, esses conselhos judaicos não se colocavam no lugar dos seus compatriotas, no lugar dos seus iguais, dos seus próprios iguais, que seriam os judeus perseguidos pelo nazismo, e, na verdade, agiam em nome do regime nazista, praticando atos de polícia, de fiscalização sobre os demais judeus. A Hannah Arendt também elabora um livro, é autora do livro As Origens do Totalitarismo, é um livro de teoria política, e mais uma vez ela é criticada porque ela analisa regimes totalitários do século XX. Regimes totalitários. Então ela não se limita ao nazismo. Ela fala sobre o stalinismo. Está aqui stalinismo, está errado, é stalinismo, não tem esse S aqui. E, obviamente, que ao criticar o stalinismo, membros de movimentos comunistas ou de partidos comunistas vão atacar o trabalho da Hannah Arendt. Alguns vão atacar o trabalho, não reconhecendo os erros e as atrocidades também cometidas pelo Stalin. Em nome da Revolução Russa, da Revolução Comunista, essas pessoas atacam o trabalho da Hannah Arendt, e, para mim, injustificadamente. É claro que houve atrocidades e que houve autoritarismo também durante o regime stalinista. E a Hannah Arendt, falando sobre racismo,
nesse origens do totalitarismo, ela nos lembra que o racismo que eclode, digamos assim, o que tem seu ápice no regime nazista, ele não é uma novidade. Ele foi muito utilizado pelos países europeus durante toda a Idade Moderna e também na Idade Contemporânea, explicitadamente durante o imperialismo, que ocorreu no século XIX. Era ali muito próximo da Segunda Guerra. E esses regimes imperialistas, os países europeus no continente africano, eram extremamente racistas. Os argumentos eram extremamente racistas. E os países europeus, não só os países europeus, tá? Todos os países do mundo, eles têm essa chaga do racismo. Pelo menos eu acho que todos eles sofrem. Em algum momento da sua história, podem ser indicados atos públicos que seriam caracterizados como racistas. O Brasil, não preciso nem citar, né? O Brasil é racista até hoje e já foi muito racista. Muito mais. Foi escravocrata, inclusive, durante muito tempo. E a Hannah Arendt mostra que os estados não fizeram a meia-culpa, ou seja, não reconheceram a sua própria culpa, a sua parcela de culpa, quando utilizam o racismo de maneira sistemática durante o imperialismo. Isso teria esse racismo sistemático, não só de um estado, mas de todos os estados centrais europeus, teriam levado também, de alguma forma, à ascensão do regime nazista. E bom, os vencedores fazem a história. Como eles foram vencedores, tanto na época do imperialismo quanto na época da Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, França e outros não assumem, Portugal não assume sua parcela de culpa nesse totalitarismo nazista que tem uma política essencialmente racista. Quando se estuda o nazismo, eu já estudei alguns livros, já li alguns livros de história sobre o nazismo, e muitos autores afirmam que, se não fosse na Alemanha, seria em outro lugar. Existia um preconceito muito grande contra os judeus na União Soviética, eles foram expulsos da União Soviética, eles já tinham sido expulsos da Rússia, foram expulsos da Espanha, de Portugal, é uma população, é um povo historicamente perseguido, realmente, desde o Antigo Egito até os países europeus, até chegar ao nazismo. É um povo historicamente perseguido. Hoje o Estado de Israel, não estou falando do Estado de Israel, estou falando do povo judeu. Ele foi perseguido na Europa por vários países, sistematicamente. O que espanta é que tenha acontecido na Alemanha. Poderia ter sido em outros locais. Espanta ter acontecido na Alemanha. Foram perseguidos também na Inglaterra durante muito tempo, na Idade Média. Então de alguma forma, os demais estados, eles deveriam reconhecer a culpa que eles têm na perseguição destes povos e com ideias desenvolvidas por outros estados que combateram a Alemanha nazista e influenciam a Alemanha nazista. Mas isso é para uma outra aula. E dentro de suas obras, a Hannah Arendt desenvolve categorias centrais, algumas dessas analisadas por vocês no trabalho da Parcial 2, por exemplo, violência e liberdade. E ao trabalhar violência e liberdade, a obra da Hannah Arendt é muito citada na teoria dos direitos humanos, muito citada por quem estuda os direitos humanos. Para ela, violência seria um uso desvirtuado do poder. Porque toda relação entre indivíduos acaba que é uma relação de poder. E quando se usa a violência, é porque você quer impor o seu poder ao outro, mas da maneira que ela considera desvirtuada, de uma maneira que ela considera inadequada. Existe possibilidade de poder sem violência? Sim. Existe relação de poder sem violência. Seriam o que ela chama de espaço de consenso e jogos de aceitação. Isso, de acordo com a Hannah Arendt, o poder pode deixar de existir pela imposição da força. Mas onde a força se impõe,
é impossível existir poder virtuoso. Então, a força pode exterminar um poder concorrente. Mas, onde se utiliza essa força de maneira violenta, de maneira não acordada, não bem trabalhada entre as pessoas envolvidas, o poder ele deixa de ser virtuoso. Normalmente, quando o poder não é virtuoso, ele perde sua legitimidade. As pessoas não o respeitam, não o identificam como um poder que deveria ser legítimo, um poder a ser seguido. Então, nas relações de poder, existe no material uma analogia interessante, analogia não, né, mas uma ilustração interessante. Existem diversas relações de poder entre a sociedade, na sociedade. Então, esses círculos representam certos níveis de poder ou certos indivíduos. Tem indivíduo com menos poder financeiro, menos poder econômico, menos poder militar, outros com um nível maior de poder. E o que importa é que eles interajam de maneira virtuosa, de maneira harmoniosa. O problema surge na violência. Porque diante da violência, essas interações estão desvirtuadas. É este maior tentando se impor a esses menores e de maneira não dialogada. Ao invés de exemplificar por que deveríamos chegar àquela conclusão, tenta se impor através do poder. E normalmente nas sociedades há sempre grupos que tentam alcançar o máximo de poder possível, que seria um círculo gigante de poder. E nós percebemos isso muito claramente aqui no país. Por isso que interessante é que existam várias esferas de poder, para uma limitar a outra, para evitar que haja concentração na mão de apenas uma pessoa. Você consegue ler para a gente, ô Edilson? Sim. Vamos lá. Você já ouviu falar de Gandhi? Ele é apontado como a maior experiência prática da teoria do poder de Hannah Arendt. A sua postura não violenta propiciou uma revolução política. Procure saber mais sobre a marcha do Sal de Gandhi e como a escolha do princípio da violência, somada à postura e desobediência civil, aliam-se com a teoria arendita. Arendtiana, da Hannah Arendt. Arendtiana? Isso. É. Isso é uma indicação aí do KLS. Eles citam o Gandhi como um grande exemplo de resistência e de manifestação do poder, mas de forma não violenta. De exercício do poder de maneira não violenta, do exercício do poder de forma eficiente, efetiva, transformadora, mas sem buscar a violência. Para ela, esse seria o ideal nas relações dentro da sociedade. E para Hannah Arendt, liberdade seria capacidade de agir soberanamente e dentro da política, da atividade política, é que nós encontramos o ambiente fértil. Deixa eu colocar no mudo aqui. Um ambiente fértil para que os diversos grupos sociais tentem defender, através do exercício do poder político, tentem defender a sua liberdade. Porque para ela, a política seria exatamente o exercício constante da luta por manter espação, né? São espaços, tá, pessoal? Espação, que é espaços de ação sem objetificação. Ser livre é ser sujeito, é não ser objetificado. E o Hegel trabalha essa ideia de não objetificação do homem, e o Kant também. E, inclusive, a partir dessas ideias de não objetificação, que nenhum homem deveria ser objetificado porque todo homem é o fim em si mesmo, é que começa o desenvolvimento dos direitos universais, dos direitos humanos. E para Hannah Arendt, a liberdade ela é um valor a ser alcançado em si mesmo. Não é um fim específico. Para que ter liberdade? Não importa o que você vai fazer com a liberdade. A liberdade é o fim em si mesmo. Ser livre é um dos grandes objetivos de todas as pessoas, uma vez que tenham consciência do seu posicionamento social. E como nós vimos, para Hannah Arendt, ser livre, ou liberdade, é praticar atos de liberdade em relação a você mesmo e também em relação ao outro. E aí surge fazendo menção ou fazendo alusão à ideia de virtude, de que
alguns valores, como a justiça, são uma virtude. A liberdade aqui também seria uma virtude. A liberdade é agir livremente, permitir que o outro haja livremente. Claro que haverá limitações, né? A gente sabe que nada, nenhum valor, nenhum direito, inclusive o direito à liberdade, é absoluto. Concluindo sobre o trabalho da Hannah Arendt, aqui o KLS indica que para sermos livres, portanto, é necessário o exercício da política, pois somente a política permite a criação de um espaço onde todos podem exercer suas liberdades. Por esse motivo, para esta pensadora, o exercício da cidadania, participação na vida política é tão importante, pois é este que garante os espaços de exercício da liberdade. É assim que o KLS encerra a análise sobre a Hannah Arendt. Nós vamos entrar no existencialismo. O existencialismo, que é uma corrente de pensamento de pensadores. Existem muitas vertentes dentro do existencialismo, inclusive a jurídica, e há uma pluralidade enorme de tendências, já que o existencialismo surge mais recentemente, no momento em que há mais informação no mundo e que mais acesso à informação, claramente haverá mais pensadores que sigam certa linha, diferentemente do que vinha ocorrendo. Não vai ter um representante específico, teremos vários. E o próprio Sartre é um pensador francês, é um autor francês, e ele divide o existencialismo em vários espectros de pensamento, de correntes existencialistas. Teria o existencialismo ateu, do Heidegger e do próprio Sartre, e o existencialismo cristão, por outro lado, né, no lado oposto, do Jaspers e do Gabriel Marcel. E há coincidências, mas há muita diferença entre eles também. Não vamos analisar todos. Como eu falei para vocês, a gente não teria tempo, então vou ter que ficar vinculado aqui ao trabalho do KLS. Mas todos eles têm uma mesma premissa. Qual que é? De acordo com o existencialismo, a existência precede a essência. A existência precede a essência. O que isso quer dizer? Vamos lá. De acordo com o André Guimarães, entre espécies de existencialismo, isto é, o cristão, no qual se inclui de Jaspers, de Gabriel Marcel, e o ateu, é neste último que se inclui de Heidegger e o de Sartre. Ambos têm em comum o fato de admitirem que a existência precede a essência. Do ponto de vista do humanismo, tal assertivo significa que o homem, o ser humano, né, não é o masculino, é o ser humano, primeiramente existe. Surge no mundo, só depois é que se define. Se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, que é o homem. O homem inicialmente não é nada, será alguma coisa como a si próprio fizer. Então todo o resultado, isso que nós somos é o resultado de nossas escolhas, o que nós somos hoje. Quando a gente surge, nós não temos cultura, nós não somos influenciados ainda. Então, uma pessoa que nasce nos Estados Unidos e outra que nasce no Oriente Médio, elas existem antes de serem posteriormente classificadas. Então, o americano, posteriormente, ele vai ser classificado. Ele é um americano branco, republicano, ele é um americano branco do meio oeste, então ele é aqueles redneck, né, o caipira, raicista. Todas essas classificações vão surgir posteriormente, são fruto das nossas escolhas, são fruto também da influência do meio sobre a nossa existência. Então, primeiro eu existo, depois é que surge a minha essência. E isso vai influenciar o trabalho do John Rawls. Nós vamos ver a seguir. O existencialismo, ele é a voz de uma sociedade desiludida. Existencialismo, eu já li o Camus, o Estrangeiro, do Albert Camus, e é meio depressivo o livro, né? Os existencialistas às vezes são meio depressivos, às vezes não, muito, muito depressivos. Afeta o pensamento existencialista, principalmente os ateus, né? A ideia de que a existência acaba, existe uma existência finita. E aí acaba que, por ser finita, perderia o sentido algumas das nossas atitudes, algumas das nossas escolhas. Para que
ficar preocupado com o futuro se ele acaba. Para que vou me preocupar exageradamente com bens materiais se minha vida é finita? Seria melhor me preocupar com experiências? Os existencialistas, então, eles têm esse papel de acabar com a idealização de outros momentos e viver o máximo do presente possível, porque vai acabar. E em algum momento vai findar a nossa experiência aqui na Terra. E o homem só se torna questionador para os pensadores existencialistas uma vez que ele tome conta da sua conta, que ele tome consciência da sua existência. Primeiro ele existe, depois ele se torna consciente e aí depois ele passa a ter uma essência. Tratando sobre o existencialismo, o professor Eduardo Bittar afirma que a vivência é um acontecimento que não se explica por si, mas que simplesmente é. E quando se procura identificar o que se é, percebe-se que se está diante de uma situação tal que se pode dizer é existir, é ser livre. Aqui tem uma citação depois no 3, peço desculpas, ficou aqui. E essa liberdade consiste exatamente em poder optar. Então, marquem aqui, existir é ser livre. E a Hannah Arendt trabalhou essa ideia de liberdade. Né? Essa liberdade consiste exatamente em poder optar entre ser isto e ser aquilo, entre fazer isto e fazer aquilo, dentro das possíveis aberturas que o mundo oferece. Então, construir-se a si mesmo, de acordo com essas escolhas existenciais. A existência, portanto, constitui a essência de cada qual. E é por isso que o Sartre, Jean-Paul Sartre, teria afirmado: somos todos, ou estou condenado a ser livre. Porque você não poderia atribuir culpa pelos seus erros, pelas condições da sua vida, ao outro. É claro que há uma influência, mas o grande, quem escolhe, dentro do possível, e os resultados que você alcança na sua vida seriam fruto da sua liberdade, fruto do exercício consciente da liberdade, fruto das suas escolhas. Eu escolhi, eu não posso reclamar, não poderia, portanto, reclamar demais. Claro que eu posso reclamar. Eu tenho que ter consciência de que a realidade financeira de um professor é diferente da realidade financeira de um magistrado. Eu escolhi seguir este caminho em diversos momentos. Poderia ter escolhido outro. Então, eu sou condenado, fadado à liberdade. Por mais que eu tente apontar o outro nos erros na minha vida, fui eu que pratiquei aquelas escolhas, fui eu que escutei a opinião de outra pessoa, fui eu que me vinculei a outra pessoa. Então, dentro do existencialismo, nós temos algumas premissas centrais. Quais seriam elas? Como nós vimos, a existência precede a essência. Nenhuma decisão é, em princípio, melhor do que outra. Vou entender melhor isso. Porque o erro tem o mesmo valor do acerto. Como assim? Dentro dessa experiência de aprendizagem e de tomada de consciência, o erro pode te levar a alcançar um caminho que você não teria alcançado se você tivesse acertado. Então, não necessariamente o erro vai ser pior do que o acerto. Muitas vezes isso também é relativizado. O erro para um é um acerto para outro. A única verdade possível é a contingência. Nós somos limitados, estamos contidos numa existência finita. A liberdade é o único fundamento não relativo. E, por último, o homem tem que existir para o seu bem, ou não existirá por completo. Como assim tem que existir para o seu bem? O homem, o indivíduo, ele existe buscando o seu bem. E acaba que, ao buscar o seu bem, pensando e aí já de uma maneira mais egoísta, mais individualista, ele também poderia fazer o bem para a sociedade. Mas o homem, ele existe para satisfazer seus próprios anseios, não para a satisfação dos anseios dos outros. Se ele assim agir, ele será um objeto, ele está fadado a meramente passar pela vida, pela história, sem marcá-la. É interessante aqui O Estrangeiro. Existe o personagem principal no Estrangeiro, ele é uma pessoa que tem poucos anseios, ou quando tem alguns anseios, ele não corre tanto, ele não busca tanto a satisfação desses anseios, e acaba que ele é levado
pela vida, porque ele não exerce essa existência em busca dos seus anseios de maneira efetiva. Ele acaba sendo objetificado pelos outros. E esse é o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, pensador francês, que viveu entre 1905 e 1980, e por isso é que ele afirma: estou condenado a ser livre. Como assim? Eu não posso atribuir culpa a qualquer outra pessoa, já que eu sou livre, pelo resultado da minha vida. Porque eu sou o maior ator, aquele que mais influencia os meus próprios resultados. Sua obra mais marcante é A Náusea. Para a gente, né, a mais marcante é A Náusea. Ele, nesse livro, o ponto de partida é a subjetividade, é a análise individual, é a análise particular sobre a existência, sobre a vida em sociedade. E como nós dissemos, como sendo um existencialista, ele segue a ideia de que a existência precede a essência. E nós alcançamos todas as características que nos distinguem ao longo da existência, mas primeiro a gente existe. E o meio vai influenciar decisivamente a essência daquele ser. Sobre Sartre, podemos afirmar que o existencialismo sartriano afirma que a condição humana não pode expor o homem a definições universais, pois o homem é o que se faz, ou seja, no processo de autodefinição, a subjetividade constrói-se por escolhas de liberdade para tornar-se produto no futuro. Então, as definições universais utilizadas por várias categorias de pensamento seriam inadequadas para analisar o ser humano. O ser humano tem que ser analisado individualmente. Cada ser humano possui complexidades únicas. Essas são ideias que a gente já tratou. E essa ideia de passar a ser conforme existe, de acordo com o pensamento de Sartre, pode ser resumida na ideia de que o homem é um só tempo matéria-prima e mão de obra para a confecção de si mesmo. Porque nós mesmos, através do nosso esforço, de alguma forma, é que alcançamos os nossos resultados. Nós temos que nos esforçar para aquilo. Mas é claro que o meio em que a gente vive vai influenciar decisivamente o seu resultado. Mas, primeira atitude de escolher ser alguma coisa parte de você. Você escolhe, depois de certa idade, fazer direito. Algumas pessoas vão te apoiar, outras pessoas vão te dizer que é impossível. Você pode ir lá e tentar. Isso cabe a você. Você pode escolher ouvir aqueles que dizem que é possível, ou ouvir aqueles que dizem que é impossível. Mais uma vez, cabe a você. Eu acho que a gente consegue acabar Sartre antes do intervalo, e depois a gente volta com o John Ross. A gente vai fazer um tempo maior agora, nesse primeiro momento. Você pode ler para a gente, meu caro Edilson, o que é essa ideia de passar a ser conforme existe? Cada subjetividade possui uma história. E essa história, um somatório que essa subjetividade pode escolher dentro de seu âmbito de liberdade. Existir é fazer arte. Existir e fazer arte possuem os mesmos elementos fundamentais, a saber, invenção e criação. Aí está a liberdade como fundamento de todos os valores. Então, a liberdade fundamentaria todos os valores, porque a partir do momento que você é livre e existe uma subjetividade muito grande na existência humana, você pode escolher os seus caminhos. Você pode escolher ser engenheiro, escolher ser um arquiteto, escolher ser um artista. E para concluir, Sartre, assim como Hannah Arendt e Marx, entendia que o conhecimento racional sucedia o conhecimento prático. Essa afirmação, assim como a Hannah Arendt e Marx, é do material, né? A experiência precedia a razão. A existência precedia a razão, a essência. Acontece que, para Sartre, a individualidade torna-se uma categoria marcante do processo de conhecimento. O coletivo não determinaria a existência do indivíduo. O coletivo não determinaria a existência do indivíduo. Este é livre para, a partir de suas escolhas, formar a sua experiência e, por consequência, a sua consciência. Então, o coletivo ele não determina
né, pensando em determinismo social, etc., não determina a existência do indivíduo, mas claramente influencia. Influencia bastante, óbvio. Porque se você está cercado a sua vida inteira por pessoas que leem muito, provavelmente elas vão te incentivar a ler, você vai entender desde novo que ler é um hábito bacana, você vai passar a ler. Pelo contrário, se você vive num ambiente em que leitura não é um hábito, mesmo assim você pode se transformar em um leitor. Porque você é livre para fazer essas escolhas, você tem vontades próprias, mas a probabilidade é menor. Então o coletivo não vai determinar a sua existência, você é livre para escolher. E se você é livre para escolher, você também é o maior responsável pelos resultados de sua vida. Não é o outro. Ele é influente, mas não é determinante. Você pode modificar a sua própria vida se viver em um mundo livre, uma sociedade livre. E pensando no existencialismo geral, não apenas do sartreano, qual seria a proposta dos existencialistas? De acordo com os existencialistas, o homem não é um objeto de estudo universal. Como nós vimos, é uma grande valorização do contingente, daquele indivíduo, do que aquele indivíduo contém, das experiências daquele próprio indivíduo, da subjetividade. O ser humano é um ser que vive e que existe entre coisas que vivem ou simplesmente existem. Viver e existir não é a mesma coisa. Existir aqui numa ideia material, de ter um corpo, de estar presente, de ser perceptível. Existem coisas que vivem ou coisas que simplesmente existem. O ser humano é ambos, ele vive e ele existe, porque ele tem a experiência, ele tem a consciência. O homem é colocado em evidência perante os pensadores, para os pensadores existencialistas, o homem, o ser humano, é colocado em evidência, mas não aquele ser humano universalmente pensado, abstrato, mas o homem em concreto, os indivíduos. Então, o existencialista valoriza a análise dos indivíduos, da experiência individual. Assim, a liberdade é vista, estudada, analisada e dimensionada como um valor característico humano. Essa liberdade é tão grande que o homem, historicamente, inclusive, é presa de si mesmo. A escravidão do homem possui uma causa, o homem. A libertação do homem se dará de uma forma, pelo homem. É ele o princípio e o fim de toda a conjuntura, de toda a responsabilidade que se liga a essa conjuntura. É isso que afirma Albert Camus. Há que se ter esperança, no fato de que o homem libertará o próprio homem. Este é o otimismo existencial sartreano. Há pessoas dentro do existencialismo que não são tão otimistas, são mais pessimistas. E aqui chegamos àquela conclusão que eu citei anteriormente, mas é uma conclusão trazida pelo material. Bom, a seguir, nós vamos analisar os neocontratualistas. A gente tem que lembrar dos contratualistas antes. São 10h33, vamos fazer um intervalo até 11 horas e a gente retorna, tá bom? Valeu. Beleza. Beleza, beleza.